A paz do Senhor Jesus, a vocês, meus irmãos, a todos vocês que nos acompanham aqui no nosso canal, sejam mais uma vez bem-vindos. Eu sou o Romilson de Andrade e a gente vai estar, neste momento, falando sobre o subsídio da Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. E hoje nós já estamos na lição de número 5. Lembrando que esse subsídio é feito com a intenção de ajudar você, professor, você, aluno, a se preparar melhor para a escola bíblica dominical, você que já se preparou lendo a palavra, lendo a Bíblia. O intuito nosso é te ajudar, às vezes trazer algum ponto que não foi bem esclarecido, ou trazer alguma ideia que pode te ajudar a você melhorar tanto no seu aprendizado quanto no seu ensino na escola dominical. E nós estamos aqui diretamente dos estúdios do Rota 146 e desde já toda a liderança da Alma de Ju e a Geração Eleita tem feito esse trabalho, tem nos dado um apoio junto com a nossa direção da nossa igreja, o pastor Ezequiel Soares, para que você sempre conheça e prossiga conhecendo a palavra de Deus. Bom, então a lição de número 5, no qual nós iremos falar hoje, tem por tema as falsas doutrinas. E o texto principal está no livro de 1 João, no capítulo 4, versículo de número 6, que diz assim: Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito e o Espírito do erro, o espírito da verdade e o espírito do erro. 1 João capítulo 4, versículo 6. Uma das primeiras coisas que nós já podemos entender a partir desse texto principal é que o espírito do erro, a doutrina de demônios ou as falsas doutrinas, são doutrinas que provocam divisões. Essas doutrinas, por estarem apartadas da verdade, elas não permitem que as pessoas entendam ou sequer ouçam para entender a palavra de Deus. Causa como se fossem barreiras no seu intelecto e no seu coração para que não só o conhecimento da palavra de Deus não seja continuado, como também essas próprias pessoas bloqueiam os seus próprios corações e ouvidos para que não ouçam a palavra de Deus e acabem praticando coisas que são divergentes da doutrina, da verdadeira doutrina da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que faz uma falsa doutrina é dividir e dividir os irmãos de modo que esses sequer ouvem ou querem ouvir a palavra de Deus, a doutrina ou a correção. O resumo da lição nos diz assim: na atualidade encontramos muitas ideologias e falsas doutrinas. Por isso, apreciamos conhecer a palavra de Deus para não ser enganados por elas. De modo que aqui ele faz a distinção entre aquilo que é ideologia e aquilo que é falsa doutrina. A gente pode definir, num contexto mais da própria palavra, da distorção da verdade religiosa, a gente poderia dizer disso, que é a falsa doutrina. Então você pega algo que é doutrinário, que pode ter aplicação doutrinária, no caso a palavra de Deus, você distorce isso e você faz uma interpretação diferente, desprezando todo o contexto, toda a história, toda a questão cultural, e você aplica de modo que ela vai te desviar da palavra de Deus, vai te desviar do caminho. É interessante, eu até recomendo para você, jovem, professor, falar sobre o livro, inclusive o filme O Peregrino. Tem uma situação muito interessante que acontece no filme que aparentemente o peregrino está no caminho, mas ele encontra paralelamente a esse caminho, o caminho da verdade, um caminho que para os seus pés era mais aprazível e parecia que eles andavam paralelamente. E ele acaba saindo do caminho verdadeiro, desviou um pouquinho dele e acabou entrando no castelo do gigante desespero. Você que assistiu, já leu, você com certeza vai lembrar dessa cena. E a mesma coisa da falsa doutrina. Ela aparenta inicialmente estar próximo do caminho, mas com certeza vai te conduzir a um caminho de perdição. E as ideologias são as ideias, são as formas que se derivam dessa doutrina principal. Você vai deformando e você vai acabar tendo ideias que entram em conformidade com isso para acabar sustentando essa falsa doutrina. Então as pessoas, o apóstolo Paulo disse que nesses últimos dias as pessoas juntariam para si falsos mestres, para ouvir aquilo que elas querem. E isso precisa estar amontoado, além das falsas doutrinas, falsas ideologias que acabam juntando umas às outras. E o nosso texto bíblico está no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos de número 1 a 5, que diz assim: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então aqui aparece a primeira vez a expressão doutrinas de demônio, e aqui é Paulo
recebendo pelo Espírito Santo esta revelação, instruindo a Timóteo, falou assim, olha, vai chegar um tempo que muitos, eles apostatarão da fé. Por quê, Paulo? Porque eles darão ouvidos a enganadores e a doutrinas de demônios. Então aqui você vê que existe um ato deliberado de ouvir tais falsos profetas, falsos mestres ou falsas doutrinas. Aí ele vai continuar explicando sobre como é que se dará a forma dessas falsas doutrinas. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então você vê que aqui é um ato ativo de você cauterizar, ou seja, você marcar com ferro mesmo, você estancar qualquer tipo de fluidez de novos conhecimentos, de novas ideias. Eles cauterizaram a sua própria consciência, marcaram com fogo a sua própria consciência, porque eles a cauterizaram pela mentira. Então eles começaram a seguir esse caminho da mentira, o caminho do erro, o caminho da hipocrisia, do falso equilíbrio, e dessa forma aqui, Paulo, a partir do versículo 3, ele dá alguns exemplos, né? Não sejam só esses, né? É uma classificação exemplificativa, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Então, alguns dos exemplos que Paulo está citando a Timóteo, falou assim, essas pessoas elas vão chegar em tal ponto que elas vão proibir casamentos e dizer acerca das comidas que Deus nos preparou, como se isso fosse algo profano, não fazer dessa forma. É alguns exemplos para desmerecer algumas coisas em detrimento, né, da verdade. Ou seja, nós já entendemos pela palavra de Deus que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça e graça. Então, quando a pessoa limita a ação de Deus às questões da terra, às questões horizontais, coisas naturais que a palavra de Deus diz que ele criou para o nosso deleite, aí é uma introdução àqueles problemas que se tem de falsas doutrinas e das falsas ideologias, né? Que as falsas doutrinas, as doutrinas de demônios, elas sempre vêm acompanhadas com ideologias. Aí ele vai explicar, olha, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que se rejeitar. Aqui nesse caso ele está falando, explicando ainda dessas questões culinárias, sendo recebido com ações de graças. Então o que ele está dizendo é que quando nós agradecemos a Deus por aquilo que temos, nós estamos dando ação de graças a Deus pela comida que nós comemos, pelo tipo de comida, né? Aqui é uma clara distinção em relação àquilo que os judeus faziam em relação à comida, em relação àquilo que os gentios comiam, isso dava uma confusão. E Paulo está falando para Timóteo, essa confusão se tornou maior até do que a palavra de Deus, porque se você santifica a Deus, aquilo que você está fazendo é de Deus. Então, entre essas dissensões entre gentios e judeus em relação da comida, isso está desviando o foco do verdadeiro objetivo da palavra de Deus, que é a comunhão dos santos, a morte de Jesus Cristo, o sangue de Jesus Cristo que purifica de todo o pecado, o resgate pela cruz de Cristo e todas essas doutrinas que derivam da verdadeira doutrina da palavra de Deus. E ele vai falar assim, finalizando, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então, quando nós entregamos tudo o que nós fizemos a Deus de modo que isso possa ser santificado, não resta mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, essa lição ela vai ser dividida em 3 tópicos principais, que é a doutrina de demônios, a sedução das falsas doutrinas e não se deixe enganar, já deixando um conselho prático para você. Bom, o que é doutrina de demônios? Né? O termo, como a gente já adiantou, só aparece nessa carta. Né? Então essa doutrina de demônios, que é operada pelo Ministério da Injustiça, né, faz referência a pessoas, a todo o ensino que são contra a palavra de Deus. É uma doutrina do anticristo, a doutrina de demônios, essa doutrina que se opõe a tudo aquilo que é de Deus, contra a igreja, contra a comunhão dos santos, contra a palavra de Deus. Então todas essas questões, elas são doutrinas de demônios porque vão contra diretamente aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou e aquilo que também foi revelado aos seus apóstolos, a qual nós temos na revelação do Novo Testamento. Uma coisa que a gente pode trazer como algo prático para a nossa lição, né, um exemplo bíblico prático, é que está em Atos, no capítulo 8, no versículo de número 18, que diz assim, quando Simão, aqui Simão o mágico, ou Simão o mago, viu que pelo fato de os apóstolos porem as mãos eram concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo, deem também a mim este poder, para que a pessoa sobre a qual impuser as mãos receba o Espírito Santo.
Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existem porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Veja que aqui, naquele avivamento que estava acontecendo, logo depois que a igreja é inaugurada, os apóstolos cheios do poder do Espírito Santo pregando a palavra de Deus, eles cheios da autoridade de Deus impunham suas mãos sobre as pessoas, elas eram curadas, recebiam o batismo no Espírito Santo, acontecia sinais e maravilhas, e agora Simão acreditava que isso poderia ser adquirido com dinheiro. E essas coisas, que esse texto a qual nós lemos, ele retrata claramente como nós devemos tratar as coisas de Deus, que são coisas santas. Aqui Simão tratando as coisas de Deus como se fossem coisas naturais, querendo comprar a palavra de Deus, querendo comprar o poder de Deus, querendo precificar a obra de Jesus, ele acabou trazendo algo que não era puro diante de Deus, algo que não era reto, porque Deus não se agrada com aquilo que nós conseguimos adquirir com os nossos esforços, porque todo o evangelho, toda a palavra e todo o poder de Deus vem exclusivamente pela graça. Se você quer alcançar alguma coisa pelos seus próprios esforços, a palavra de Deus, nas questões espirituais, a palavra de Deus nos diz que não é assim que se alcança. A salvação, o poder de Deus, eles não se alcançam por méritos, mas por graça. Buscar a presença de Deus, se humilhar debaixo da mão de Deus, é aquilo que nós podemos fazer para alcançar os bens de Deus. Jamais eles serão comprados, jamais Deus irá barganhar as questões espirituais com qualquer homem, porque a palavra de Deus, a salvação e o poder de Deus, elas não se alcançam por mérito humano algum. Também, outro exemplo que nós podemos falar aqui, de uma maneira bem prática, é o 3 João, no versículo de número 9, diz assim: escrevi algumas palavras à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, quando eu for aí, farei com que se lembre das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras caluniosas. E não satisfeito com isso, ele não recebe os irmãos e os impedem daqueles que querem nos receber e os expulsa da igreja. Aqui ele está falando sobre esse senhor, por nome Diótrefes, que como ele quer ser o mais importante na igreja, ele acaba desprezando as cartas que João escreve à igreja, ele acaba fazendo divisão dentro da igreja. Isso daqui é um exemplo prático da doutrina de demônios. Então, de novo, para resumir esse tópico, a doutrina de demônios é toda a doutrina que vai dividir o povo de Deus entre si e do próprio Deus, né? E como a gente enfrentando essas coisas, né? Como a gente enfrenta doutrinas de demônios? Conhecendo a verdadeira doutrina. Então, quando nós estamos amparados, quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela vai nos dizer para nós não fazermos acepção de pessoas. Ela vai dizer que nós, se possível, devemos ter paz com todos, né? Andar em santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Nós devemos ler e reler, conhecer e continuar conhecendo a palavra de Deus. Nós devemos reconhecer que Cristo morreu por todas as pessoas. Todas as pessoas são alvos do amor de Deus. Toda a palavra de Deus é digna de aceitação. Toda a nossa vida, ela precisa estar prostrada em fé diante da palavra de Deus. Então, essas coisas que são básicas para todo crente, ela precisa estar bem enraizada em nosso coração e nossa mente, porque a gente pode ser levado por qualquer doutrina, se nós não estivermos bem basados, que vai nos dividir. E quando o povo é dividido, certamente ele perderá. Deus não trabalha no meio da divisão. No segundo tópico, ele vai falar sobre a sedução das falsas doutrinas. Então ele vai falar sobre a idolatria, o relativismo e o hedonismo. Esses 3 pontos, isso é bem interessante, que ele vai fazer menção a coisas que principalmente estão dentro de nós, que estão no nosso coração. Que se não for trabalhado isso pelo Espírito Santo, isso vai crescendo dentro de nós e isso fica maior do que a nossa vontade por Deus. Porque tanto a questão de idolatria, a questão do relativismo e do hedonismo, elas são basicamente colocar o homem no centro de todas as coisas. A gente vê durante quase todo o Antigo Testamento, muitos exemplos de idolatria, né? Quando o povo de Israel serviam outros deuses. De modo que toda inclinação idólatra a alguma coisa, ela quer algo de reciprocidade. Então não é uma adoração,
é uma idolatria, porque além de ser um Deus falso, além de ser uma busca falsa, ela quer algo para si. Então, quando você coloca algo no seu coração, no algo do seu coração, que você está buscando alguma recompensa naquilo e aquilo fica acima de Deus, isso é idolatria. Ou quando a gente tira Deus do nosso coração e prefere dar ouvidos a coisas que vão nos fazer ter aparentes retornos no mundo físico e às vezes até os retornos no mundo espiritual com falsas doutrinas, tanto para o mundo físico quanto para o mundo espiritual. Né? A idolatria, né, ela aqui o autor vai falar sobre essa sedução das falsas doutrinas, é tudo que ocupa o lugar de Deus. Idolatria é basicamente isso. Então eu posso me idolatrar. A gente tem a ideia geralmente de idolatria, algum objeto, alguma imagem, algumas questões que são físicas, mas eu posso adorar a minha própria imagem, eu posso me estimar mais do que eu estimo a Deus, do que eu busco a Deus, do que eu amo a Deus. Eu posso me amar mais do que eu amo a Deus. Quando eu substituo Deus do meu coração, e o lugar em que eu coloquei algo que é diferente de Deus no meu coração, ali se torna um lugar de idolatria, que pode ser até mesmo os nossos próprios desejos, as nossas próprias concupiscências. Então, por isso que eu falei que esses 3 pontos ela vai dar uma ideia de antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas, ainda mais nessa nossa sociedade pós-moderna que coloca o homem acima de Deus. Todas as coisas são feitas para o homem, pelo homem, e sem o homem nada do que foi feito se fez. E todas essas coisas são derivadas também de um relativismo, porque quando nós temos uma fonte específica de verdade e doutrina, que é a palavra de Deus, quando nós temos o Deus que é a nossa fonte de toda a verdade, para eu viver essas próprias idolatrias, esse hedonismo meu, eu preciso relativizar, ou seja, eu preciso afastar Deus dos meus conceitos, eu preciso afastar Deus e a sua doutrina da minha ideia, da minha ética, do meu caráter, da minha moral, para eu viver de acordo com os meus próprios padrões. Então essas questões elas precisam relativizar, ou seja, Jesus disse que só a Deus nós deveríamos adorar. Ele precisa ser o primeiro e único no nosso coração. Aí quando eu falo não é bem assim, isso já é relativizar a palavra de Deus, que foi o que a serpente fez lá no Éden, que acabou culminando na queda do homem. Então, foi assim que Deus disse? Ou seja, será que isso que está escrito na palavra, ele precisa ser seguida dessa forma? Então esse relativismo é algo, né, e a idolatria assim é você subverter a palavra de Deus, e isso são doutrinas de demônios ou falsas doutrinas. E também o hedonismo, né, que é principalmente, acho que está mais destacado agora no mundo pós-moderno, e vai dizer também sobre o homem no centro de todas as coisas, o prazer da carne acima de todas as coisas, a ausência de conflitos que nos moldam para aperfeiçoar o nosso caráter. Eu preciso estar sempre bem, eu preciso viver bem, eu preciso estar sempre por cima, eu não posso sofrer, eu não posso sentir dor. Tudo isso é uma questão hedonista, que só busca o prazer do homem. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que no mundo nós teremos aflições, né? A palavra de Deus é clara em toda a palavra de Deus, desde o começo ao fim dela, vai falar sobre a questão do sofrimento como um auxiliar de Deus para forjar o nosso caráter. A prova, passar em algumas situações difíceis. A gente vê os profetas no Antigo Testamento, as perseguições, os apóstolos, as perseguições, a gente vê as tribulações, Cristo sofrendo por amor a nós. Então essa questão do sofrimento que nos aprimora faz parte. E a promessa de Deus é que Ele estaria conosco quando nós passássemos pelas águas e quando nós passássemos pelo fogo. Não é se nós passássemos pela água ou fogo, nós vamos passar. Então, às vezes, se a gente não vigiar, essa ideia, essa doutrina hedonista que visa o prazer do homem, o prazer do crente acima daquilo que Deus já disse que aconteceria sobre as nossas vidas, isso pode ser uma fonte perigosa de doutrinas de demônios. Então nós devemos ter muito cuidado e filtrar aquilo que nós estamos ouvindo. Por último, meus irmãos, o terceiro tópico é como nós não devemos nos deixar enganar, né? O primeiro tópico, eu acho que é algo que já chama a nossa atenção, que é a falsa doutrina não pode ser uma surpresa para a igreja. Parece até um tanto quanto antagônico isso, até porque a gente cria uma imagem sobre aquilo que nós vemos na igreja, né? Que como se fosse algo extremamente separado. Deveria ser, com certeza, mas nós sabemos, por aquilo que Jesus disse, que vai crescer joio com trigo, vai crescer
lobo com as ovelhas. E não que nós devemos fazer a procurar essas coisas, né? A gente olha ali para o irmão, eu vou condenar ele. Não é isso que a palavra de Deus diz. Nós não devemos procurar alguém atacar aquilo. Nós devemos, pela palavra de Deus, ouvir aquilo que é de Deus e obedecer aquilo que é de Deus. E quando nós não ouvimos aquilo que é de Deus, nós devemos orar para que Deus tenha misericórdia dessa pessoa que está sendo enganada, enganando outras pessoas. Mas nós devemos filtrar, saber julgar pela palavra de Deus aquilo que é correto. Apesar que desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vemos pessoas infiltradas no meio do povo, como por exemplo Corá, Datã e Abirão, que se revoltaram contra Moisés e Arão e levantaram mais, se eu não me engano, 200 ou 400 homens com eles para questionar a autoridade. Isso dentro do povo de Israel, dentro do arraial. O conselheiro de Davi, Aitofel, que estava contra o rei, depois continuou com o filho dele que o tinha traído. Então isso dentro do reino, dentro da corte, dentro do palácio do rei e dentro da igreja também não é diferente. No livro de 2 Pedro, no capítulo 2, versículo de número 1, diz assim: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E olha só, como é que isso, o que é isso, Pedro? Né? E ele explica: muitos seguirão as suas práticas libertinas, né? De modo de seguir as suas próprias concupiscências, as suas próprias vontades, que foi aquilo que a gente falou no tópico anterior. Por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Você com certeza, jovem professor, já viu muitos vídeos no Instagram, no Facebook ou em outras redes sociais mostrando alguns exageros, algumas falsas manifestações espirituais dentro da igreja, alguns atos excêntricos até. E isso já está escrito aqui, ó, 2 Pedro, capítulo 2, o caminho da verdade será difamado. Você vê, olha os comentários que tem nesses vídeos, desses falsos profetas que estão no nosso meio, você vê que a palavra de Deus, o reino de Deus, a igreja fica sendo difamada. Por quê? Por que eles fazem isso? Porque eles são movidos por avareza. Eles pensam só em si mesmos. Eles explorarão vocês com palavras fictícias. Mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda e a destruição deles não caiu no esquecimento. Ou seja, Deus conhece, Deus sabe, Deus vê todo aquele que está no engodo do pecado. Deus conhece todo aquele que fala falsamente contra a sua palavra. E olha que interessante. Aqui, como nós lemos no versículo 1, Pedro está falando que também haverá falsos mestres. Aí aqui em Judas, no versículo de número 19, vai dizer assim: são estes os que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito Santo. Aqui Judas já está falando que esses falsos mestres eles já estão na igreja. Então Pedro vai falar sobre pessoas que viriam com falsos ensinos e Judas logo depois já está falando, essas pessoas já estão em nosso meio, os falsos mestres com doutrinas de demônios. Então, como a gente deve se proteger do engano, como a gente deve saber os que são falsos mestres e os que não são? Através do conhecimento da palavra de Deus. Então você estudando a Bíblia, através da escola bíblica dominical, lendo a palavra de Deus, orando, buscando conhecer o Senhor, com certeza você não cairá em nenhuma fonte de pecado, em nenhuma fonte de engano que divide o nosso coração contra o nosso Deus e contra os nossos irmãos. Então, meus amigos, meus queridos irmãos, nós terminamos assim a nossa quinta aula do subsídio da Escola Bíblica Dominical para a classe dos jovens. Eu espero que Deus abençoe você. A minha oração é para que Deus traga vida pelo ensinamento da palavra, que haja também contrição no nosso coração, para que nós possamos cada vez mais, pelo conhecimento de Deus, saber analisar aquilo que nós estamos ouvindo, aquilo que nós estamos vendo e comparar com a fonte da verdadeira doutrina, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.